Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Neuripsi, o nosso podcast de saúde mental. Hoje nós estamos num cenário novo, vocês estão percebendo? Um cenário lindo. Nós estamos na clínica nova da doutora Marcela. Isso aí, eu quero convidar todo mundo para vir conhecer a Clinic Kids. Aqui a gente tem várias especialidades, todo mundo voltado para criança. E a clínica está a coisa mais linda do mundo, em especial aquela árvore da recepção que eu estou apaixonada. Ai, muito linda mesmo. E hoje nós temos uma convidada especial no nosso especial, episódio. Que eu acho que vai trazer muita... Como é que eu vou te falar, Bia? Eu acho que tem tanta gente que tem tanta dúvida sobre a profissão da Claudinha, Verdade. tudo que acontece. Então, acho que vai ser muitas informações, muita riqueza, né? Assim, muita mesmo. Ainda se tem muita, né? Isso. Então, a nossa convidada está fazendo 20 anos de formada. Então, imagina, hein? Nós ganhamos um presente lindo, inclusive, né, Marcela? É o aniversário dela, de 20 anos de formação, mas quem ganhou o presente foi a gente. Foi a Inclusive, é esse agora, dela vir falar com a É gente. verdade, dois presentes. Né? Dois presentes. E a nossa convidada é a Claudinha, tão falada, tão procurada, né? Terapeuta ocupacional, e a gente vai bater um papo muito especial com ela. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Marcela. Obrigada, Bia, pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui. Parabenizar pelo espaço, pela clínica que está linda. Amei aquela árvore da vontade, o sensorial Não dela. dá. Não dá vontade de passar, não, né? Não dá, ficou muito gente, maravilhosa. já não tem jeito. A gente entra, já começa a olhar tudo. Tudo que tem textura diferente, a gente já chama atenção. Que bom. Obrigada a você. Obrigada, gente. Nós temos muitas dúvidas, temos certeza que as pessoas de casa também, né, têm muitas perguntas para te fazer. Mas a gente quer começar... Eu vejo isso, Bia, eu vejo isso no meu consultório. Sempre que eu encaminho para a especialidade da Claudinha, todo mundo me pergunta, mas o que é isso? Por que... Eu não entendo, me explica o que isso Nunca daqui ouvi faz. falar nisso. Muita E aí gente fala isso ainda hoje, né? Muito. E aí foi daí que a gente teve essa necessidade de chamar a Claudinha, né? A gente conversando e falou, não, vamos chamar que a gente precisa esclarecer isso. Com detalhes. E aí, pra gente começar, conta pra gente, assim, como é que foi... Se hoje em dia, né, já é difícil muitas pessoas saberem o que é terapia ocupacional, como é que foi, o que te levou há 20 anos atrás, 20 não, né, 24, né? Há 24 anos atrás, buscar essa especialidade, assim, né? O que te fez buscar essa carreira? Então, eu sempre tive... O cuidar sempre esteve presente, assim, né? Sempre lidei com o público, venho de uma família aí de comerciantes. E aí eu queria algo que trabalhasse com gente na área da saúde, eu sabia, mas ainda não sabia o que poderia ser no social. E aí estava entre serviço social, odonto, e aí no cursinho passou lá o guia do estudante, fui olhar junto com uma colega, tinha lá terapia ocupacional. Aí na hora que eu li, eu falei, é isso que eu quero. E aí estava começando, há 20 anos atrás, a FAES, 24 anos atrás, né? A FAES, eu sou da primeira turma do Estado do Espírito Santo. Então, na FAES tinha o curso, era tudo muito novo, porque FAES assim de São como Pedro, você fez? foi... Eu também. Fez lá? Coisa mais linda, aquele pôr do sol, não era? Meu Deus, Nossa, que lugar lindo. Só era difícil chegar lá. Nossa! E aí, assim, quando a gente começou o curso, a gente também não sabia exatamente o que seria, assim. Então, quando a gente se formou também, quando formou, a gente sabia, tinha campo de mercado, mas, né, a área para trabalhar, a gente sabia da atuação já depois de formada, mas as pessoas desconheciam. Então, Ninguém te indicava, né? isso, e aí as pessoas ficavam assim, é um misto da fisioterapia com a psicologia, e serviço social, e aí queria juntar tudo, né, para falar da terapia ocupacional. Porque antigamente alguns cursos da área da terapia ocupacional era feito junto com a fisioterapia e depois iam para áreas em comum. Só que em Vitória sempre foi o curso, né, de graduação na área de terapia ocupacional. Então, e em poucos lugares do Brasil, talvez, né? São poucos lugares no Brasil que tem, né? Hoje, a gente agora tem na UFES, né? Em Belo Horizonte também, que eu fiz a minha lá, um centro de pesquisa muito grande em Belo Horizonte. Em São Paulo também. Então, a minha especialização eu fiz
lá na UFMG. E aí, quando eu fui fazer a certificação internacional, fui para Campinas para fazer por lá. Mas não é esse cenário que é hoje, não, desse boom da terapia ocupacional, principalmente agora com a abordagem, né, da integração sensorial, a gente pensando aí na atuação no autismo, eu acho que depois a gente vai conversar um pouquinho, que acabam relacionando muito a integração sensorial com o autismo, mas a gente atende outras clientelas também e que tem, né, um papel bem importante aí nesse desenvolvimento das crianças. Então, mas antes disso, né, Claudinha, lá no começo, ficava muito com os AVDs, eu acho, as atividades ficava muito nas AVDs e na parte da saúde mental, de oficinas. Então, não sei, ficava essa parte de oficinas. Então, sim, em CAPs de saúde mental, aqui eu até atuei num CAPs também, onde a gente Você avaliava. é daqui? Não, eu sou de Aracruz. Ah, você é de Aracruz. De Aracruz. Aí eu comecei trabalhando em clínicas em Vitória, só que não pagava nem o Transcol no final do mês. Não pagava. E aí eu contei com a ajuda de familiares para fazer minha especialização na UFMG, né? E depois eu comecei a trabalhar na área da educação em Aracruz, que lá tinha um projeto bem interessante de equipe multidisciplinar, que atendia as crianças da rede, então a gente ia na escola para dar orientação, para fazer os atendimentos clínicos também. Era bem legal. E aí eu passei no concurso daqui de Colatina. E aí eu vim para trabalhar aqui num CRAI, que era o Centro de Referência de Atendimento ao Idoso, e num CAPS. E você não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. Então eu vim assim na cara e na coragem. Passei no concurso em primeiro lugar e aí vim para cá. E aí gostei. Eu que já tinha saído da minha formação toda para trabalhar com criança, comecei a trabalhar com gerontologia e comecei a me apaixonar. E na área de saúde mental também, que ganhou meu coração, assim, o CAPS. Mas aí, depois de um tempo trabalhando com gerontologia, uma colega pediu para que eu atendesse o sobrinho dela. E aí eu falei assim, não estou atendendo criança, mas atendo sim. E daí continuou, eu atendi um, aí fui atendendo outro, e aí foi aumentando, aí chegou o momento que eu me desliguei, né, da parte da gerontologia, pedi exoneração na prefeitura depois de 11 anos, para me dedicar mais aos estudos na área infantil, né? Porque senão a gente fica muito dividido, né? É uma área muito diferente, infantil e gerontologia. Ela se apaixonou pelo mundo da infância, igual a gente. Não, eu já saí, assim, todo mundo hoje, assim, quando eu saí da faculdade, todo mundo já sabia que eu ia trabalhar na área infantil, todo mundo. E quando eu fui para gerontologia e para saúde mental, que acabou que o mercado, né, fez isso, todo mundo ficou surpresa. Agora, voltando, já tem aí, uns 12 anos ou mais, né, que eu tô na área infantil. Sempre estava com o pezinho lá, mas que intensifiquei todo o projeto, todas as pesquisas e estudos mais para a área infantil foi de um tempo agora. Mas eu acho que essa prévia aí, quando você começou, Claudinha, realmente era muito difícil achar indicação para criança, né? Mesmo na saúde mental, eu acho que onde eu vi, lá em São Paulo, quando eu estava, era só em CAPS. Quando a gente passava no CAPS, a gente via. Mas eu acho que a grande maioria dos terapeutas ocupacionais se voltava realmente para os idosos, principalmente depois de AVC alguma sequela, né? Parkinson. Era a clientela que a gente atendia aqui. Era clientela. Quando eu falei assim, no CAPS a gente trabalhava muito com as oficinas, então tinha a atuação nas oficinas, avaliando, inserindo em oficinas e supervisionando as oficinas e os oficineiros, e tinha atendimento clínico também. E no CRAI funcionava mais atendimento clínico. Então, a área da terapia ocupacional, a atuação é muito ampla. Mas, antigamente, ainda mais que eram poucos profissionais que tinham no estado. Vinha tudo de fora. Os meus professores, a maioria, foram de BH. Vieram alguns de São Paulo também. Então, tinham poucos profissionais. Na minha residência, eu lembro que só tinha essa parte, pós-AVC, que a gente via. Mas, assim, e hoje em dia a gente tem poucos profissionais na área, não? Temos poucos profissionais na área, sim. E agora, acaba que tem muitos profissionais, tá ao contrário, muitos profissionais se especializando mais na área infantil e esses serviços, por exemplo, na área de gerontologia, reabilitação de mão, então tem menos profissionais atuando na área social, no campo social, né? Porque terapeuta ocupacional
quem que vai para o terapeuta ocupacional? A gente trabalha aí desde recém-nascido até idoso. É qualquer indivíduo que por alguma situação, né, seja no campo físico, cognitivo, mental, neurológico, né, que a gente fala, o campo social, trouxe um desequilíbrio nas atividades do dia a dia. Então, a gente, por exemplo, pessoas que perderam função, a gente trabalha com a reabilitação e crianças, quando a gente fala da criança, a gente pensa na habilitação de função, né? Que são as atividades do dia a dia, né? Quando eu falo das AVDs, quando a gente fala também que não pode deixar de pensar no brincar, né? Que assim como trabalha para a gente, né? O brincar para a criança. E também nessas atividades, tirar e colocar roupa, escovação dos dentes, no banheiro, na alimentação. Então, a gente atua nesses e no campo escolar também. Então, assim, isso auxilia, né, no desenvolvimento de habilidades relacionadas à funcionalidade da função. A gente pensa na movimentação, a gente pensa em coordenação motora, a gente pensa também em aspectos cognitivos, né, e sensoriais, que vai estar relacionado à função. A integração sensorial, não sei se eu já, né? Pode, vamos. A integração sensorial, ela veio para falar assim, epa, o que fatores sensoriais podem interferir no dia a dia ou no aprendizado dessa criança? Quando a pesquisadora pensou na integração sensorial, ela não foi no autismo que ela pensou, foi no TDAH. Então, ela queria saber o que fatores sensoriais interferiam no aprendizado dessas crianças. E ela é uma pesquisadora na área. E aí ela fez toda uma bateria de avaliações e trouxe esse método, né, essa abordagem da integração sensorial. Explica pra gente um pouco sobre essa abordagem. Vou falar um pouquinho. Ó, a gente está aqui, tem lá o ruído lá atrás, o barulho, tem a luz, né, tem a flor ali. Então, são informações que a gente recebe o tempo inteiro no meio. Só que assim, a gente consegue integrar e dar resposta, que é a nossa concentração e atenção, que eu como meio, ou vocês como meio, estão cobrando de mim. Só que existem indivíduos que não, que na hora que chegam essas informações lá no cérebro, é como se tivesse tudo desencontrado. E aí, por isso que a gente trabalha com a integração sensorial, que já é uma capacidade do nosso cérebro que acontece de forma automática, mas quando tem esse desajuste, a gente precisa vir com a abordagem para integrar esses sistemas. Eu costumo comparar muito com uma casa. Vamos pensar numa casa. Eu tenho o poste lá na rua e tenho os fios, porque é através desses fios que chega informação. Vamos pensar que aí são nossos sistemas sensoriais. E aí vai lá para casinha, para casa. Vamos dizer que é o nosso cérebro. Só que quando chega lá, a gente tem um disjuntor. No disjuntor, ele controla essas energias. Opa, essa fase vai para isso vai para isso. Se fosse tudo de uma vez só, vamos pensar que correlacionando aí os materiais de eletrodomésticos como as nossas funções, né? De linguagem, cognição, motora. De pessoa, se fosse tudo, ia causar um desequilíbrio, ia queimar alguma coisa assim. Então, eu falo que nosso cérebro, a integração sensorial é justamente isso, essa integração desses sistemas como se fosse um disjuntorzinho lá no nosso cérebro para desenvolver. Então, a gente tem aí 7 sistemas sensoriais. Cada sistema sensorial tem um receptor específico. Por isso que nossas salas são tão diferenciadas, porque a gente tenta trazer para a criança aquilo que no ambiente dela poderia proporcionar. Então, quando a gente pensa aí, a gente tem 3 sistemas sensoriais que a gente considera de base, que é o sistema tátil, proprioceptivo e vestibular. Então, a gente tem na sala de atendimento várias propostas, por isso muitas escaladas, muitos balanços também. E é uma sala que a gente, para ter uma sala de integração sensorial, existe uma medida de fidelidade, né? Não é simplesmente ter um balanço ou colocar qualquer profissional sem ter a capacitação para isso, para atender, porque a gente está falando não de estímulo sensorial, porque estímulo sensorial, eu sempre falo, os pais podem fazer, podem não, devem fazer, pais, escola, mas quando eu falo de tratamento, a integração sensorial tem que ser com um terapeuta ocupacional e que ele tenha formação. Se ele não tiver a certificação, ele precisa ter a supervisão de um profissional que tenha certificação, né? Sim. E aí eu posso falar mais de cada sistema sensorial, o que eles podem observar em casa, com as crianças. O que é propriocepção, né? Claudinho, o que é vestibular? Temos 7 sentidos, mas como estimular cada um deles?
sem um interferir no outro. Tá, então vamos lá. Então, as crianças, elas vão para o atendimento, né? Vão. Normalmente encaminhadas. São. É comum irem por conta própria? Sim, sim. É? Existe a demanda direta, que os pais observam algumas coisas em casa. Geralmente, eu observo mais relacionada à textura, principalmente alimentação também. Alimentação. E eles observam isso e já procuram para uma avaliação antes mesmo de levar ao neuropediatra. E tem as indicações, né? Os encaminhamentos de profissionais da equipe multi, neuropediatras, pediatras também, né? Então, sempre encaminham para a gente. Sim. Então, nem sempre, não precisa do encaminhamento, né? Podem ir por conta própria. Pode ter essa demanda ativa, né? Com certeza. Eu falo que se a mãe percebeu, eu acho que mãe sempre tem aquela coisa. Percebeu alguma coisa, eu acho que o que não pode é ficar sem procurar. Exato. Eu sou do tipo de profissional que eu prefiro pecar pelo excesso do que falar assim lá na frente, falar, poxa, podia ter feito isso e não fiz. Sim. Porque tempo perdido é tempo de cérebro perdido de criança, né? Que você Claro. não buscou estímulo, não buscou orientação. Claro. Só que eu sempre friso com os pais o seguinte, porque às vezes eu observo alguma defasagem na criança e começa a turbilhar a criança de informação. Só que quando a gente pensa no cérebro, ela também precisa ter um momento para ela processar aquelas informações que ela está recebendo, né? E para dar as respostas. Então, a gente precisa não dar a menos nem a mais, mas aquilo que ela precisa. Sim. É um tema complexo. Por quê? Porque quando eu falo assim de linguagem, é algo que a gente visualiza. Quando eu falo de comportamento também. Mas algo sensorial é tão importante quanto, e a gente não tem que pensar um pouco a respeito, Talvez né? é um motivo, né, desse comportamento. Às vezes a mãe busca a gente por um comportamento atípico, e na verdade que ela tem uma defasagem nessa integração dos sentidos. Sim. Aí ela demonstra isso como comportamento atípico. Sim, e se a gente for pegar uma base aí de pirâmide, né, segundo alguns autores aí do desenvolvimento da criança, o que a gente vê na base aí é sensorial, mas isso não quer dizer que a gente é mais importante do que os outros. Eu falo que a gente mostra que a gente precisa caminhar junto. É a mesma coisa, às vezes, ir para outro profissional e não ter uma boa fundação. Então, a gente precisa de uma boa fundação, mas também precisa de bons profissionais para conduzir junto o caso com a gente, né? Sim. Então, é um caminho muito maior. Só que aí as mães falam assim, mas ele está me dando resposta na escola. Só que, às vezes, com um custo muito maior. Você viu do que eu falei aqui? Olha, estou vindo muitos estímulos aqui, para mim, a luz de manhã não faz tanto, mas agora eu já fico assim com o olho, né? Então, você imagina a criança tendo isso, estando num ambiente que tem muitos estímulos e que ela não consegue integrar. Às vezes, um nível de alerta dessa criança está alto, uma ansiedade maior. Aí você começa a observar algumas características na criança. Aquela pelinha no dedo que arranca, aquela mordidinha no canto da boca. E aí a Claudinha está falando isso daí, só te interrompendo, Claudinha, com umas crianças que mostram mais. Isso. Mas a gente tem que se preocupar com as crianças que não mostram. Também. Né? Que isso é mais difícil ser identificado, eu acho, pelos profissionais, Muito. Claudinha. Quando a criança faz a forma que a gente chama de embotar os sentidos. Ela embota e entra num sofrimento tão grande que às vezes não é perceptível, porque é aquela criança que não vai dar trabalho nenhum. Vai receber vários estímulos, aquilo vai incomodar ela demais, mas ela vai embotar todos eles. E aí, em todos os sistemas, a gente tem lá a hiperresposta e a hipo. Às vezes, a mãe chega com a criança que busca muito movimento. Mas eu estou preocupada porque ele movimenta muito. A minha preocupação vai muito... lógico que a gente tem toda a intervenção, mas um olhar muito mais diferenciado para essa criança, que a mãe fala assim, desde bebezinho sempre foi muito quietinho, eu coloco ali, não dá trabalho. Por quê? A gente sabe das rotinas, a gente sabe da rotina da escola, a gente não está aqui falando, né, de professores, a gente sabe, olha quantos alunos. Vamos pensar, você tem 2 filhos em casa, um que dá mais, que vai atrás de movimento, qual que você olha mais? Você vai olhar mais para ele do que do quietinho. Só que aí passa muito despercebido, né? Sim. Então, muitas funções aí. Eu acho que é por isso, né, Marcela, que às vezes eu fico pensando no diagnóstico de autismo em meninas. Tem muito essa característica, o diagnóstico de autismo nível 1 em meninas, que a gente chama de autismo camuflado, por conta da hipo. Elas recebem, elas têm uma dificuldade enorme de integrar os sentidos também, mas
mas elas não demonstram Sim. com movimentos, elas não demonstram com irritabilidade, com Mascaram, agressividade. né? Mascaram. E chegam lá pra gente, vai chegar aqui pra mim com um quadro depressivo. Quadro de um sofrimento intenso, né? E maior, assim. Igual, eu sempre, quando os pais falam, mas ela é quietinha demais, ela não reage. Aí eu sempre faço 2 questionamentos. Ela não reage porque ela não reage mesmo, ou porque ela não foi confrontada, né? Então, eu faço 3 perguntas. Não foi confrontada, tipo, teve negativa para ela, para ter resposta dela, né? Pra gente perceber isso, ou o estímulo está sendo menor, né? E é então, isso... por isso, tô quietinha, tá indo bem, não dá trabalho, acaba me preocupando mais com um olhar com o outro que, às vezes, demanda um pouquinho mais de atenção. Isso é o dia a dia, assim, eu vejo muito. Eu vejo Sim. crianças que, por exemplo, na escola, na hora do recreio, elas ficam quietas, paradas, sozinhas, e não chega pra gente por causa disso. Elas não vêm até mim por causa disso. Elas vêm até mim por uma outra questão. Porque, às vezes, começa a ter uma dificuldade na escola, Sim. porque elas não sabem pedir ajuda. Olha, mãe, não consigo brincar. Mas elas gostariam de brincar, mas elas não conseguem. Sim. Entendeu? Por quê? A última menininha que eu atendi, eu perguntei, você tem vontade de brincar? Tenho, mas por que você não consegue? Ela, por causa do barulho da escola. O barulho é tão grande da escola, ela conseguiu descrever isso para mim. Não foi rápido, com muita dificuldade. O barulho é tão grande da escola que eu tenho que ficar parada. Eu preciso ficar parada porque senão minha cabeça dói demais. Imagina, a menina tinha 9 anos e a mãe falou assim, abriu o olho na consulta e falou, nossa, ela nunca falou isso para mim. Sim. E para uma criança de 9 anos elaborar isso para falar, ela conseguiu ainda verbalizar, né? Então, Porque às vezes nem eles conseguem ter noção do que Não, é. É o que ela é. foi Exato. indagada a responder isso porque eu fui Exato, buscando. exato. Agora, a mãe não consegue buscar isso porque ela não tem Sim. essa ideia. quando chega lá no atendimento, as mães falam, nossa, Cláudia, você olha até a unha do menino. Mas porque a gente vai percebendo algumas características. Por exemplo, eu vou olhar se a unha da criança, se ela tá lá futucando. Às vezes é quietinho, mas tá lá futucando. Aí come até a unha do pé. Ou o cantinho da boca, você olha por dentro, chega, tá. Os dentinhos, você vai olhar os dentinhos, tá lá com aquele dentinho reto já, com topo reto, né? Então, ou com uma falha no cabelo. Então, a gente vai... Ou um machucadinho que futuca e fica um machucado maior, né? Então, sempre quando eu dou aula, eu falo muito isso, Cláudia. Eu falo assim, a gente tem que aprender a analisar a criança. Porque a mãe não consegue ligar uma queixa a outra. A gente tem que ir buscando as queixas que são comuns nessa situação. Sim, né? e olhar tudo. Né, o que eu tenho trazido, vou falar um pouquinho mais dos sistemas sensoriais, mas assim, trazido para os pais, porque a gente tem uma tendência muito grande a pegar a criança também, né, Marcelo? Eu acho que vocês veem isso também, né, Bia? Tudo os pais, ou é comportamento, ou é sensorial, ou é comportamento sensorial, sempre tem alguma coisa, ou é comportamento ou sensorial, só que esquece de algumas características da criança. Então, assim, os pais sempre veem, Cláudia, está batendo muito na garganta. Me falaram que pode ser sensorial. Falei, você analisou como que tá? Tempo frio, mudança de frio, foi ver a criança com infecção de garganta, não sabia falar. Então, assim, né, a gente tem que olhar para nossa básicos, criança, né? Olhar o tudo, né? olhar a criança antes do diagnóstico, é uma criança. Então, às vezes, você vai ver a criança, tá arranjando os dentes, mas tem tanto tempo que não faz um exame, um check-up geral nas crianças. Então, a gente tem uma tendência a olhar isso, né? Eu sempre digo assim, essa queixa traz o sofrimento, né, Claudinha? Esse sofrimento está há quanto tempo? É um sofrimento agudo, assim. Acabou de começar a bater porque está ali incomodando. Pensa no tempo, na resolução do problema, né? A gente sempre pergunta quando e como foi. Igual você trouxe da questão da escola. É porque vai trazendo, a gente vai lembrando. Existem algumas situações na escola que chamam atenção. Então, às vezes, o pai vem com um relato da professora que está batendo, né? Só que aí a gente vai pensar na criança, eu pergunto, eu quero, toda vez que fala que bate ou belisca, eu quero saber quando e como foi. Aí a professora traz. Análise Exato. Porque existe crianças que, quando a gente pensa lá no sistema tátil, também proprioceptivo, a gente pensa na intensidade e controle de força. Só que tem crianças que não conseguem modular essa força. Então, vai tocar o coleguinha, às vezes toca de uma maneira brusca e o coleguinha entende que bateu. Né? Porque o outro coleguinha não vai ter, ele bateu assim, tá mais forte. Não, a criança vai falar assim, fulaninho me bateu. E às vezes leva para a professora.
E ainda tem aquele o beliscar ou morder do nada. Então, assim, tem que ser analisado quando isso aconteceu. Talvez, por uma falha de comunicação, a criança também não conseguiu ter uma fala ali que conseguisse expressar, uma comunicação conseguisse expressar o que ela está sentindo e veio a mordida. Da mesma forma que eu falei dessa menininha que não conseguia expressar e ela embotava, ela ficava muito quieta e parada durante o recreio inteiro. Tem os outros que, quando recebe o estímulo auditivo, né, Claudinha? Fica agressivo, fica irritado. Fica. Agitado. Então, e aí a professora fala assim, do nada ele começou a bater. Não, talvez alguém trouxe alguma fala, alguma frequência de som diferente e desencadeou aquela agressividade. E as mães sempre perguntam como fazer, né, para controlar uma crise sensorial. Porque a crise sensorial nada mais é do que quando a criança recebe muito estímulo ao mesmo tempo, ela não consegue integrar essas informações e vem as crises. Pode vir de choro, motor, de uma birra. Então, nem sempre o que a criança está fazendo é porque ela tem um comportamento opositor e que precisa de medicação, não é isso? Né? Muito porque bem, a primeira coisa, pelo amor de Deus. né? Então, a gente tem que avaliar o contexto. Eu acho que a gente tem que ter uma percepção maior nas nossas crianças. Porque eu falo de mim, eu falo de um modo geral. A gente vê o uso de telas, de celular. Então, a gente acaba usando muito no nosso dia a dia isso. E, às vezes, a gente perde de olhar o básico, que é nossas crianças, né, ali no seu contexto. É fácil? Não é. Eu falo que existe sempre o que é ideal e o que é possível. Mas acho que dentro do possível a gente tem que olhar um pouco mais. Eu digo que para a batalha do filho tem que ser possível. Claudinha, eu sou mais firme, assim. Não é possível. Não é possível, assim. É sempre possível a gente tentar buscar a melhora. Não tá bom? Vamos identificar por que precisa não tá bom. ser possível. Precisa ser, porque o filho é algo que não dá para voltar. Assim, é uma batalha que não tem opção de derrota. Não tem, você tem que dar sempre o seu máximo. E aí, a gente fala do possível e da questão da rotina, os pais falam, sempre trazem, mas eu não tenho tempo de estimular. Às vezes no consultório a gente recebe assim, mas quanto tempo que eu tenho que brincar com a criança? É um brincar livre, sem demanda. Então, nas atividades do dia a dia, vai lá tomar banho, inclui aí umas buchas, né? Vai tomar banho, coloca buchas diferentes, compra no supermercado, arruma uma tinta guache, passa na criança, não sabe tomar banho, passa tinta guache no braço, no corpinho, se ela aceitar, para ajudar lá na né? Para ela esfregar a buchinha, identificar as partes do corpo. Então, existem várias atividades que a gente pode fazer dentro da nossa rotina para estimular a criança, né? Sim. Então, eu sempre o que a gente vê muito, né, Claudinha? Assim, a mãe chega, eu faço essa pergunta. Por exemplo, tem 7 anos, a gente pergunta, ele já toma banho sozinho? Ele já consegue se higienizar? Elas olham assim, muitas olham assim, nossa, eu nunca deixei. Já devia estar fazendo isso, né? Já são 7 anos, já precisa. Já pode. Será que ele já consegue? Pois, uma coisa que eu trago muito para os pais é o seguinte, no primeiro atendimento eu sempre falo, quando a gente, praxis humana, né? Como o terapeuta ocupacional trabalha muito com o fazer humano, então a gente chama de praxis. E aí, praxis, a gente tem a ideia de fazer algo, a gente agrupa informações sensoriais, cognitivas, né, de área de linguagem, e a gente executa. Então, eu sempre falo com os pais que quando a gente faz algo pela criança, eu interrompo esse processo do cérebro dele da execução. E isso vai para todas as atividades. Olha que injusto, dentro de casa eu faço tudo, aí quando chega na sala de aula, que o professor pede para o menininho lá buscar tal coisa, ou fazer tal coisa em sala de aula, e a criança não sabe. Porque ali ela vai criando maneiras de resolução de problema. Eu preciso de aspectos cognitivos, eu preciso de aspectos motores, agrupo informações sensoriais para resolver. Preciso criar oportunidade. Exato. E aí, Claudinha, eu vejo tanto isso, sabe aonde? Tarefa de casa. Os pais vão fazendo a tarefa ali com a criança, quando a criança chega no 6º ano, 5º, ela ainda não faz a tarefa de casa sozinha, eles não conseguem entender o porquê ela não fazer. Exato. É a mesma habilidade de tomar um banho. Eu preciso ter o treinamento. Precisa, porque as atividades de tomar banho tem resolução. É porque a gente faz isso de maneira tão automática. Exatamente. Mas, tipo assim, pensa, por exemplo, esses dias eu precisei ficar um pouco mais de repouso. Eu não consegui varrer a casa. Então, assim, aquilo para mim foi né? Porque é algo que a gente faz de forma automática. A gente não se dá conta da importância disso no nosso dia a dia, porque a gente já faz, né? Porque você foi colocado em treino para isso. Exatamente. Só que como que eu consegui fazer? Exatamente.
tentando, errando e indo. Exato. Então, a gente tem uma tendência hoje em dia também a não frustrar a criança. E a criança precisa, né? A IAB pode falar bastante. Sim. Precisa passar por isso. Até para quando tiver alguma situação na escola, ela saber resolver. Então, Sim. trabalhar com esse limiar de frustração da criança. E é justamente nessas atividades do dia a dia que a gente pode trabalhar isso. Tem muitas coisas assim que a gente tem percebido que às vezes estão sendo deixadas de lado, assim, esquecidas, assim. O próprio brincar mesmo, né? Aham. Gente, como as crianças têm perdido isso do brincar. E muitas vezes, por conta das telas, a gente fala muito das telas, né? Mas às vezes falta estimulação. Não, às vezes não. Falta muito estimulação, né? Aham. E aí não é uma fala para culpabilizar, não. É para a gente entender o nosso lugar de responsáveis, né? Isso. Tomar consciência que esse é o nosso objetivo. É só obrigação, eu falo. Tomar obrigação. consciência porque a gente precisa estimular mais o brincar. Porque no brincar a gente vai treinando habilidades, né? Sim. Que depois vão ser importantes para o desenvolvimento funcional na nossa vida. Exatamente. Né? Eu brinco de dar banho numa boneca, eu brinco de fazer uma comidinha, eu brinco com uma vassourinha pequena de varrer a minha casa, né? O brincar, ele tem uma função extremamente importante. Né, para as Muito, crianças. E isso muito. tem ficado de lado, assim como o desenvolvimento da autonomia. Assim, Talvez sim. porque o brincar está ficando de lado. Isso. Também. Porque Eu Eu sabe penso- uma coisa que me assusta muito, recente? Eu sempre falo isso nas aulas, assim. Hoje eu pergunto, tá andando de bicicleta? Nossa, eu ainda não pensei nisso. Tem que comprar uma bicicleta. Aí o pai e a mamãe falam, não, a gente esqueceu da bicicleta. E aí outra a gente coisa, está esquecendo. os carrinhos que andam sozinho são dados antes do pedalar. Sabe aqueles carrinhos automáticos que você liga e a criança vai? Ah, e aí, sim, gente, sim. me dá uma Verdade, aquelas dó. motinhas, Eu acho né? lindo, Exato. eu acho lindo. Sim. Aqueles carrinhos, tem até as BMW. Mas a criança nunca pedalou, né? Nunca pedalou. Eu fico com dó, né? Porque, assim, eu acho lindo, acho maravilhoso. Se eu tivesse um filho, talvez meu filho teria, mas primeiro ele precisaria andar de bicicleta. Porque se ele anda num negócio daquele, ele não vai querer pedalar. Depois, E nem se- eu que sou mais se os besta. É porque a maioria não A tem gente a não ideia pensa, não é por mal. do quão importante é um pedalar. Exato. Só que eu ainda falo, eu tô aqui, já vocês estão falando, eu tô analisando. Não adianta eu também cobrar igual os pais, por exemplo. Chegam lá na faixa etária, eles pedem e falam de uma bicicleta. Só que não adianta eu pedir agora uma bicicleta e querer que o menino ande, se antes disso eu ter trabalhado com crianças, estimulando exatamente alguns sentidos aí na área do sistema vestibular. Porque aí eu falo da questão de uma insegurança gravitacional. Porque que é não levou quando no parquinho. Não levou no parquinho, não foi para um balanço, porque aí. era muito mais fácil ficar em casa, Aham. não trabalhou o rolar da criança, que também voa, porque quando a gente começa o sistema vestibular, o receptor fica aqui no ouvido. Ele antecede também o sistema auditivo, então é muito comum crianças que têm atraso no sistema vestibular ter alterações de linguagem, uma insegurança emocional, crianças mais inseguras, insegurança gravitacional, que é quando a criança tira o pezinho do chão, ela não tem o controle da atividade, então gera uma insegurança maior. Então Sobe precisa. na escadinha, quando olha lá em cima, o escorregador trava. Trava, porque o pezinho... quer ver onde que interfere muito? Desfraude. Recebo muitas crianças com desfraude, você vai ver, a criança já está apta, mas a gente esquece que o nosso vaso, a criança tira o pezinho do chão. E se a criança for um pouquinho mais insegura, a tendência é ela não ficar. Sim. Então, existem adaptações tranquilas que a gente pode fazer com Fáceis, revista velha. Sim. Não indico aquelas escadinhas bonitinhas, as mais lindas, não. Porque também a gente esquece que quando coloca aquela escadinha, na hora que segura a escadinha, ela é meio frouxa. E aí não gera uma estabilidade para a criança. Fica instável. Ela tem uma tendência a negar. Melhor coisa para fazer é com pilha de revista. Colocou o pezinho da criança, está sentado no vaso de adulto, o pezinho fica do chão. Fica do chão, deu para colocar 4 revistas. Coloca 4 revistas, empacota ela lá com fita larga e tá ali. Bom para trabalhar com desfraude, para lavar a mãozinha. Então, O pessoal da gastro até indica, você tem que ter o apoio, até pro funcional, assim, Sim, intestino funcionar melhor, fisiologicamente. porque na hora que a gente Faz também a força. faz a força, né? A musculatura abdominal, então bem importante também. Enfim. Então é um conjunto, né, de coisas que tem sido deixada de lado e que a gente não pode deixar. Não E eu pode. acho que tudo foi deixado de lado por quê? Por causa das telas, porque as famílias são pequenas, porque o convívio social está diminuindo cada vez mais. E Tá. porque Todo também- mundo com muito excesso de atividade. Aham, exato.
poucos filhos. Porque também não adianta dar a bicicleta e não sair para andar com a bicicleta. Não adianta. Não, aí ter a compra e fala assim, bicicleta em nossa, casa. aí tem uns que respondem, nossa, a gente comprou, mas foi uma vez só. Não, por exemplo, se eu vou pensar, eu tenho que pensar na aproximação da criança com aquele recurso novo, até a criança chegar a sentar na bicicleta. Aí você compra uma bicicleta, leva a criança uma vez, Aí fala que ela não e aí gostou, fala, ela né? não gostou. É, Então, assim, tem que ter, não é obrigar, mas uma aproximação dessa criança nesse recurso novo, né? Porque para ela a bicicleta é algo muito novo. Então, eu quero falar muito de um assunto com a Claudinha, que eu esqueci. Vamos falar de seletividade alimentar. vamos. Porque é algo que está intenso e não é para criança, apenas para criança dentro do espectro autista. Vamos falar de uma forma geral, assim, que atrapalha mais. Antes de falar da Que seletividade, deve ser uma demanda muito... ela é grande. E eu falo que das nossas atuações, uma das mais complexas é a da área da seletividade alimentar. Por quê? Não envolve só fatores sensoriais. Então, eu vou falar aqui de alguns fatores que podem envolver e que a gente tem que ficar atento em casa. E por isso que é tão importante um trabalho com uma equipe multidisciplinar, né? Nutricionista, gastropediatra, psicólogo, então, para a gente, até fono também, então, para a gente fazer um trabalho em conjunto. Antes de falar da seletividade alimentar, eu vou falar de 2 sistemas sensoriais que podem interferir bastante. Quando eu falo em sistema tátil, o receptor fica na nossa pele. Só que esse receptor na nossa pele, ele também é um sistema de defesa. Então, quando a gente passa uma formiguinha, eu tenho lá um pernilongo, a gente já vai lá e resolve. Existem crianças, por isso que interfere tanto em participação social, existem crianças que ficam nesse estado de alerta o tempo inteiro, como se o ambiente ao redor oferecesse risco. Então, às vezes, são crianças mais chorosas, que a gente observa desde lá quando nasceu, que as crianças são mais chorosas, que pais tentam de tudo e não percebem, crianças um pouco mais irritadiças. São crianças, às vezes, a gente sempre tem aceita muito o toque ou evita o toque. Quando eu penso, interfere bastante na parte de planejamento motor, porque quando eu penso no sistema tátil, junto com a propriocepção, que dá esse reconhecimento do material na hora que a gente segura. Por isso que interfere tanto na área da escrita, né? E coordenação motora mais fina. E aí, a gente também interfere muito na área da seletividade alimentar, por quê? A gente pensa nas texturas, consistências e temperaturas. Então, quando a gente pensa, a gente também relaciona isso na área de seletividade alimentar. Por isso que, às vezes, a gente percebe muito quando vai para uma praia, que a criança não pisa, na grama, a criança não aceita nada melequento na mão, às vezes, na introdução alimentar, você quer dar um alimento diferente, a criança não segura. Então, a gente começa a observar alguns fatores. Falando da propriocepção, o receptor, ela fica nas articulações e tendões. Por isso que na nossa sala tem tantas escaladas, que é justamente para ativar essa informação a nível cerebral. E aí, ela também está relacionada com a nossa consciência de corpo. Então, a gente também pensa em fatores sensoriais relacionados à consistência do alimento na boca. Né? Então, a gente pensa aí na consistência. Por que eu falo que é um dos mais... Porque, assim, quando eu penso na seletividade alimentar, eu tenho que pensar em fatores sensoriais, que aí vai textura, consistência, temperatura. Qual deles, né? Qual deles que pode estar interferindo, porque se eu pensar ou mais de um. Um ou mais de um, porque tem olfato. Tem casos de seletividade alimentar de criança que ama parquinho na escola, mas não vai no parquinho porque tem que passar pelo refeitório e tem o cheiro da comida. Então, tem muitos, assim. Então, cada nível. A gente pensa, por exemplo, fatores, como eu falei, sensoriais, a gente pensa também em fatores comportamentais. Às vezes a criança é muito rígida, só aceita determinada marca do alimento, tem que ser comido. Ele pode comer só, por exemplo, às vezes come na escola, mas não é o alimento que come em casa, mesmo rótulo, e às vezes só aceita comer no mesmo prato, com o mesmo garfo. A gente tem que pensar nisso, porque interfere. Ofertando, não aceita coisas novas, isso vai para tudo, até nas atividades do dia a dia, na escola. A gente pensa em questões emocionais também, porque, igual eu falo por mim, gosto de doce. Mas pudim é algo que estraga na minha geladeira, eu não como. Eu tive a sensação? Não. Mas o meu irmão, quando eu era criança, vomitou do meu lado depois que comeu um pudim. Nunca mais olhei para o pudim. Então, a gente tem que observar como que a gente reage diante dos alimentos perto dessa criança. E você não verbalizou isso para sua mãe? Exato. Né? Não.
né? E a gente também pensa no que a mãe também fez em gestão dos alimentos, o que tem em casa, fatores culturais. E que a gente tem que levar muito em consideração, fatores gastrointestinais. Porque a gente vê que tem crianças, eu sempre encaminho. Agora eu estou encaminhando para todos, estou encaminhando para o gastropediatra. Por quê? Porque às vezes a criança comeu o alimento e ela tem a percepção do alimento que não foi muito legal. No segundo momento, eu tenho a tendência a rejeitar. Vou te dar o exemplo da minha filha. Ela lá em casa, eu e o Fábio temos enxaqueca, né? Helena, quando tinha 3 anos, fez a primeira crise de enxaqueca dela, clássica, aquela de mãe, tô com dor, unilateral, abraçou o vaso, vomitou, a dor passou. Hoje ela sabe exatamente os alimentos que geram crise. E assim, hoje ela não come bolo do aniversário, porque glacê gera crise nela. Então, mas eu fico pensando assim, porque ela foi orientada por mim desde sempre a perceber isso. Mas se for uma criança que a mãe não consegue identificar a causa, o motivo, ela não vai saber identificar, ela só vai recusar. É isso que a Claudinha está falando. E aí a gente tem uma tendência, por isso que eu falei que são poucos os casos, se você for filtrando mesmo, que é da seletividade alimentar. Porque às vezes ela sente uma queimação, né, Claudinha? Vamos falar isso melhor, porque isso é muito interessante também. Eu pego muitas vezes a criança sente uma queimação, às vezes ela faz uma ânsia de vômito e a gente aposta que aquilo é seletivo. Exato. E aí, por exemplo, eu já atendi casos, só para analisar, igual uma criança estava no período de infecção de garganta, comeu arroz e o arroz não desceu legal. E aí o que ela fez? Vomitou. Ela ficou um tempão sem comer arroz e a mãe ficou de cabelo em pé. Olha, tá comendo arroz, isso aqui tá seletivo, não sei. Fomos investigar, tinha vomitado. Então, ele associou que passar mal está relacionado ao arroz. No segundo momento, ele não quis. Então, ele começou a aceitar o arroz depois de 2 meses. Então, a gente também tem que ter um pouquinho de calma. Já teve uma questão emocional envolvida ali, também, né? Psicólogo tem que estar junto. Tem que estar, porque quando a gente pensa nessa rigidez de pensamento também, flexibilidade de aceitar coisas novas, e a gente tem uma tendência muito grande, às vezes, quando eu faço o perfil sensorial, por que eu estou falando isso? Os pais falam, não, mas daí não é meu não, não é dele não, sou eu que tenho. Então, a gente tem uma tendência, não é que é determinante, por exemplo, eu tenho transtorno de processamento sensorial, resistência a algumas questões, eu tenho uma tendência a não ofertar para o meu filho. Exato. E isso vai para questões alimentares também. Então, eu não oferto, eu nunca sei se é do meu filho ou se é meu. Então, a gente tem que ficar com esse olhar atento. Então, a gente também, outra situação que recebe muito, a criança que já está no processo aí da seletividade alimentar, já que chega no consultório com nível de reatividade emocional lá em cima. De irritabilidade. E aí a gente tem que conversar com os pais, por isso que eu falo que é dos mais complexos. Por quê? A gente vai lá afunilando, pensando no funil, já vou pensando em questões sensoriais maiores até mais específicas. Só que, como essa criança já foi desde cedo chorando com o alimento, empurrando o alimento nela, forçando escondendo o alimento, chegou lá para mim com 7 anos, eu não vou resolver em 2, 3 sessões de 2 meses de atendimento, não, gente. O alimentar-se para ela já é um sofrimento. Exato, já é, porque ela já pensa assim, eu tenho que comer, é um sofrimento muito grande. Então, assim, eu falo que comendo pelas beiradas, eu tenho que trabalhar todos os sistemas sensoriais para interferir na alimentação, porque quando eu penso no alimento, não é só colocar na boca, existem vários processos. A criança aceitar, se aproximar, né? Aproximar, aceitar perto, se aproximar do alimento, manipular o visual para depois colocar na boca, encostar nos lábios para depois inserir na boca. É o último. Então, tanto que essa criança já foi ameaçada, agredida às vezes, até bater, assim, eu vejo. Sim, e para quem tem, gente, uma coisa assim, uma orientação que eu dou, não misture as coisas. Por exemplo, a criança, ela tem uma seletividade, eu misturo tudo na mamadeira e dou para a criança. Tem uma tendência muito grande, porque ela vai perceber e não aceitar nem aqueles alimentos que antes ela aceitava. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que eu falo que é algo bem complexo. Então, o tratamento aí envolve várias profissionais. Então, assim, se eu pensar, eu não tenho como não pensar a parte cognitiva, nem sensorial, comportamento, né? Só que aí, quando vem com os trabalhos assim mais específicos, só no alimento, para a criança já se torna muito maçante, porque eu já vou lá para mexer com o alimento. Hoje, lá na clínica, a gente tem uma cozinha real, mas a criança vai para lá já quando eu já fui trabalhando outras
né? De dar o alimento pro tá bichinho, de aproximar, de fazer um desenho ali usando o alimento. Então, assim, a mãe em casa, o que pode fazer? Vai preparar lanche, nem que seja para ela comer. Filho, me ajuda, pega tal alimento para a mamãe na geladeira. Ah, mas eu não vou comer, não tem problema, só pega para a mamãe fazer pro tal irmão. Então, aproximando essa criança, fazendo de uma forma lúdica. E outra coisa, a gente tem uma tendência muito grande também a ofertar para a criança. Só come arroz, batata frita e nuggets. Só que aí eu só dou arroz, batata frita e nuggets todos os dias. Ela vai ter variação dos alimentos? Não vai, porque só dá dando a mesma. Então, começa a fazer a aproximação, não dentro do prato. Vai, coloca ao redor, um pouquinho. Se ela aceita dentro do prato, deixa um pouquinho. Ah, mamãe, mas eu não como. Tá bom, filho, deixa aí. Coloca no seu prato, eu falo muito com os pais, assim. Eu sempre falo isso. Pais que pedem para doutora, que eu faço pro meu filho comer fruta. Aí a primeira coisa que eu pergunto, qual fruta você come? A maioria das vezes não come. Eu sempre falo assim, ó, eu falo a seguinte analogia, é uma escadinha. A gente não sai daqui até chegar aqui. Não, então é um não monte sai. de degrauzinho. Então primeiro você tem que comprar o alimento, ele tem que lidar, ele tem que ver, né? Ele é aos pouquinhos, não é de uma hora para outra. E é um processo, e é demorado. Aí, quanto mais idade, a tendência é demorar mais, porque tem mais repertório de esquiva, né? E às vezes os pais falam assim, ah, mas quando ele era criancinha, comia mais, agora não come. Ela vai aumentando, né, a percepção das coisas, então ela vai sabendo mais o que está dentro da boca. Só que aí eu pergunto, ela come na frente dela? Não come? Porque eu uso esse termo para os pais. Eu falo assim, ó, se você dá comida na frente da tela para sua criança, só está tuchando comida na boca dela, porque ela não percebe o alimento. Tudo, não percebe. Eu digo assim, não dá para dizer que não é seletivo na frente da tela. Não dá. Não é seletivo, ela come de tudo, mas na frente da tela, sim, aí eu não sei. Não tem. E aí, quando a gente também pensa que não é seletivo, a gente também tem que pensar da questão da resposta dessa criança, do que ela está recebendo na boca. Sabe uma coisa, assim, em relação às telas? Até para pensar em diagnóstico, hoje em dia, eu tenho pedido um tempo da criança sem tela, porque é tão loucura a modificação do comportamento da criança com tela. Imagina isso no consultório. Eu falo assim, vamos tentar X tempos, né? Um mês aí, sem tela. Vamos ver se tem alguma modificação importante nesse. E muitas vezes tem. Porque é difícil demais. Igual, quando eu falo com os pais, igual vem muita criança com alteração no sono. Então, o sistema vestibular também está muito relacionado à regulação do sono, né? E aí você vai perguntar a dinâmica do sono. A criança fica na tela até perto de dormir. Você excita o cérebro da criança lá em cima, né, Marcelo? Lá em cima. Aí depois você quer abaixar para entrar na fase de sono, de descanso. Não entra. Aí a criança no outro dia ela acorda irritada, né, brava. Aí, não, menina é opositor, não quer ir para a escola. Mas, gente, tem que analisar. É um contexto. Criança, a gente tem que analisar tudo, né? Sabe muita coisa. coisa. Eu ando fazendo muito no consultório, a rotina da criança. Eu sento junto com os pais e falo assim, né, Bia, vamos fazer a rotina? Porque na hora que eu converso com um pré-adolescente, um menino de 8 e 9, que a gente precisa reduzir, eu sou um pouco mais assim, né? Eu falo, tirar. O celular eu mando tirar. Assim, alguns que ficam lá 6 horas, eu falo, vamos reduzir para 30. O desespero da criança é tão grande. É um sofrimento tão grande. O desespero é muito maior da criança que dos pais. Sim. Mas aí a gente também fala em uma outra questão, né, Marcela? A questão é você retirou, mas você colocou o que no lugar? Porque você retirar e deixar a criança ociosa também, sem outra atividade... Não vai manter, né? Não vai. Tem uma tendência muito grande, por isso que às vezes quando os pais, né, tentam tirar de uma forma brusca, assim, eles não mantêm. Não dão conta, porque o comportamento piora muito. E às vezes eles não pensam assim que pode... rápido, tá? Piora. Não, 2 semanas. Uma semana. Uma semana e meia, gente. Eu falo assim, você vai uma semana pra guerra. E aí vai ser depois a paz. Nossa vida. O que eu sempre falo com eles é que a gente tem, no nosso pensamento, no nosso dia a dia, é muito imediatista, que a gente quer resolver daquele momento. Agora, né? Só que a gente não pensa a longo prazo. Os efeitos disso no cérebro da criança, o que é a criança... A gente quer vencer a guerra em uma semana, né? Exato. A guerra antigamente demorava... Era 10 anos de guerra. Hoje a gente quer... Tem que ir. Mas deixa eu perguntar uma coisa para a Cláudia, assim, para ela definir para a gente o que é transtorno de processamento sensorial. E eu queria deixar muito claro para as pessoas que isso não existe só no autismo. Porque hoje, todo mundo que tem alguma alteração sensorial, de integração sensorial,
acha que é autista, né? Fala isso pra gente, Cláudia. Então, 90% das crianças que estão dentro do espectro do autismo, ela apresenta transtorno de processamento sensorial ou disfunção sensorial, que alguns autores também falam assim. Mas não quer dizer que tenha que ela está dentro do espectro, né? Então, existe aí várias clientelas, então, que pode se beneficiar. A gente vê casos de depressão, né, da integração sensorial atuando. Enxaqueca, eu falo que ninguém está na área à toa, né? Hoje eu entendo muito mais nas minhas crises de enxaqueca do que antes, né? Meu medo de altura, então, por isso. E o TDAH, então a gente pensa ali também aquela criança que apresenta o transtorno de processamento sensorial, olha quantos estímulos que ela recebe no meio que ela está, vamos pensar na escola. Então, muitas informações ao mesmo tempo que vai lá para o cérebro, porque cada sistema sensorial tem um receptor específico, aí pega essas informações e leva lá no cérebro. Então, o transtorno de processamento sensorial nada mais é do que essa desordem, essa não integração dessas informações para as respostas cognitivas, motoras, né? E na área da linguagem. Então, social também. Então, é isso que é o transtorno de processamento sensorial. Então, você pode ter, né, Claudinha, uma criança que vai ter um prejuízo social por conta de um transtorno de processamento sensorial. Sim. Olha, hoje... Como foi dessa menininha que eu falei para vocês. Sim. Hoje eu recebi, conversando com uma mãe, a criança foi num parque. Que criança que não gosta de ir no parque? Mas ele foi para o parque e ele entrou em crise, porque era muita informação, e ele colocou a mãozinha no ouvido. Aí a gente já pensa assim, ele está... alguma questão auditiva. Será que ele é autista? Mas tinha muito. Um quadro de insegurança, a criança também coloca a mãozinha no ouvido. Então, para ele era muita informação, era algo muito novo para ele. Muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente tem que ficar atento. Eu acho que a gente tem que ficar atento, como eu falei, né? Para a gente ofertar para a nossa criança não a mais nem a menos do que ela precisa, mas o necessário. Sim. Porque até mesmo em casa, quando a gente pensa nas atividades, por exemplo, da escola, a gente, na sala de aula também, né, pelo nível de estímulo, então o ambiente que a criança faz a tarefa em casa é muito importante ser analisado, um ambiente que não tenha muito estímulo concorrente. Então, às vezes, coloca-se a criança numa sala e aí está passando pessoas e tem a televisão ligada para fazer a tarefa. Não vai, gente, ter uma atenção. Então, reserva um lugar, de preferência com a parede branca, sem nada de livros ou bichinhos pendurados, porque tudo vai ser mais divertido do que a atividade que está fazendo. Material escolar. Menos é mais. Estojo. O estojo, aqueles estojos, né? Então, pensar sempre em menos. Se a gente tem uma criança que ela é um pouco mais distraída, a gente pode pensar até na questão também do lápis, tá? Aqueles lápis cheios de bichinho não é indicado. Então, a gente tem que avaliar isso tudo, porque às vezes a criança não está dando a resposta porque ela não está conseguindo processar esse tanto de informação que ela está recebendo. Sim. É isso aí, maravilhoso. Muito bom. Só uma perguntinha. Eu imagino que os desafios na prática são, né, diversos, imensos, assim. Mas, para você, assim, quais são os maiores desafios que você encontra atualmente no seu fazer? No meu fazer? Eu acho que a não compreensão, às vezes, é essa questão mesmo do imediatismo, da gente achar que é tudo para ontem. E quando eu sempre dou esse exemplo assim, para os pais, que eles pensam assim, eu posso levar meu filho de 15 em 15 dias? Aí eu falo assim, gente, se a gente for para a academia de 15 em 15 dias dar resposta, aí os pais falam, não. Eu falei assim, pois é, vamos pensar na complexidade que é um cérebro, de 15 em 15 dias vai dar a mesma resposta? Então, eu acho que nisso, da gente pensar dessa questão de intervenção quanto antes. E também a questão de ser com um profissional qualificado, um terapeuta ocupacional, com formação específica para a área de integração sensorial. Se ele não tem a certificação, mas que seja supervisionado para a gente, né? Porque não é simplesmente um balanço, mas você precisa saber, porque abordagens ruins eu posso prejudicar mais a criança do que ter benefícios. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Sim. Acho que é esses os desafios, né? Que a gente tem, assim, no dia a dia. Acho que é o imediatismo, assim, é um desafio, né? Porque realmente a gente às vezes requer consultas, tentativas de medicações, né? E aí gera... E outra coisa que eu também
A questão de crianças não virem tão cedo. Às vezes recebe o diagnóstico, eu acho que é um desafio também. Eu acho que todos os pais passam por esse processo de luto, né, de diagnóstico, mas que seja rápido, porque tempo, né, a gente perde de não fazer intervenção. Às vezes chega a criança lá com 7 anos, só tem avaliação, a criança nunca passou por intervenção. Então, isso me corta o coração quando eu vejo. Quando você pensa que uma criança lá com 7 anos, que já podia ter desenvolvido tanta coisa. Então, pensar assim, a avaliação é importante? Muito. Mas a intervenção tem seu papel. Então, atendimento clínico, né? Então, pensar nisso. Sim, verdade. Que papo maravilhoso, quanta informação. Daria pra gente ficar aqui mais umas 3 horas. Poderíamos mesmo. Ai, gente, eu que agradeço, foi muito bom. Fui falando o primeiro podcast que eu participo e foi uma gracinha. Que ótimo, obrigada. Obrigada pelo Foi convite. muito maravilhoso, muito mesmo. Espero ter esclarecido, como eu falei, é um tema complexo, mas se tiverem perguntas, depois eu posso responder eu acho também. Que vai ter muita pergunta. Podem mandar perguntas pra gente. Pode mandar, pessoal. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Isso. Se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para ajudar outras famílias, né? Outras crianças pequenas aí, pessoas que certamente precisam, né, desse conteúdo. Não, acho que esse daqui, gente, com a Claudinha, sério, assim, eu vejo isso no meu dia a dia. A grande maioria dos pais não sabem realmente o que se faz numa sala de integração sensorial. Sim, e aí vê aquela sala toda diferenciada, né? Por que daquilo, aqueles... Ele acha assim, nossa, aqui é um lugar para brincar mesmo, né? Mas a ideia é essa, a pesquisadora pensa assim, que se a criança acha que ela está ali só brincando, a gente está desenvolvendo o nosso papel com qualidade. Então, porque ela não está percebendo. Exatamente. Né? É muito motivador para ela, motivador, né? Que a gente trabalha com a motivação, né? E se eles soubessem, assim, eu acho que eles conseguiram saber, assim, a importância de integrar os sentidos na criança, assim, que tem essa dificuldade, é enorme, enorme. E ela vai ter, né, Claudinha, lá no começo, assim, pequenininho, você vai ver uma ou outra que vão, que com a habilidade do dia a dia, do parquinho, e tudo isso vai evoluindo, melhora. Ó, percebeu que a sua criança, você já vê que a musculatura dela tá boa para poder andar e a criança não anda. Então, a gente recebe muito paciente assim da físio. Vamos avaliar o que está acontecendo. Criança que está no processo de desfraude, você vê que ela tem toda a percepção e não vai. Percebe que a criança está tendo uma esquiva das atividades escolares. Vamos entender por quê. A coordenação dela motora não está boa, mas às vezes o que antecede essa coordenação motora, que eu penso aí em sistema tátil proprioceptivo, pode estar alterado. Então, vamos pensar em outros componentes, além só do que aquilo que a gente está vendo, né? Então, vai para a praia, a criança não consegue ficar... Não mergulha, não consegue ficar na areia da praia, o sol, anda de carro, vomita muito. Então, tudo isso a gente pode investigar. Tem gastura de várias coisas, várias né? coisas. Então, a gente percebe, por exemplo, se isso está tendo impacto no dia a dia dela, se está interferindo em alguma função. E aí a gente vai avaliar. É isso. Né? É isso. Obrigadão de novo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Um beijo, pessoal. Obrigada, Marcela. Obrigada a você, amor. Tchau, pessoal. Até o próximo. Obrigada.